quero começar falando sobre a censura. Aliás, como eu sempre brinco, e eu não sei se essa brincadeira está ficando cada vez mais séria, com o ouvinte da Olivete Brasil que por aqui passa, coronel, eu digo aqueles que moram fora do Brasil, exemplo do senhor que está agora nos Estados Unidos, né? Eu sempre digo o seguinte, quer uma dica? Fica aí, porque a coisa aqui está difícil. Está ficando cada vez mais difícil, coronel. E agora a gente tem essa da censura, né, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal com relação às Big Techs. Quero ouvi-lo sobre isso, coronel. Seja bem-vindo. Uma ótima sexta-feira para o senhor, coronel. Pois é, Pitoli, sextou e é um privilégio conversar com você. Eu sei que você já está em São Paulo, ali no warm-up, no aquecimento para domingo, e eu gostaria de fazer algumas conexões com essa sua provocação e estimulando a nossa audiência a que não baixe a guarda, não baixe a cabeça. Eu sei que nós estamos em um dia de tristeza para o nosso país, por que não dizer? Mas você me fez uma provocação dizendo, olha, vocês que estão fora, fiquem por aí. Primeiro, Pitólio, é importante a gente lembrar que essa censura que foi aprovada agora e que o Supremo Tribunal Federal, na verdade, ele dá um marco de um respaldo, né, de certa forma jurídico, algo que já vinha acontecendo há bastante tempo. É importante a gente lembrar que essa censura, ela já vinha acontecendo pelo TSE, organizou-se no Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, inclusive um núcleo de inteligência. Esse núcleo de inteligência ele já rastreava as redes sociais. Nós tivemos vários políticos com suas contas bloqueadas, seus perfis derrubados. Nós tivemos pessoas comuns. Participamos de todo um processo que se iniciou naquele que chorou ali durante a promulgação, porque o amigo do meu pai, o ministro Dias Toffoli, ele vem da advocacia do próprio Partido dos Trabalhadores, é verdade, mas chega ao Supremo Tribunal Federal e lá defende interesses corporativos, de interesses até do próprio partido. Mas o problema, Pitoli, não é esse. Você sabe que quando você me fala assim, quem está fora fique por aí, é importante a gente lembrar que todo esse processo no Brasil, Pitoli, partiu daqui dos Estados Unidos, foi financiado daqui dos Estados Unidos. Então, quando se fala dos Estados Unidos ou de qualquer outro país no exterior, é importante a gente lembrar, até do Irã, nós falaremos sobre isso daqui a pouco, cada país, ele reflete um momento político do seu governo. Nós, no Brasil, hoje estamos colhendo os frutos do que foi plantado ainda dentro da administração Biden, e do que a gente viu do financiamento do próprio complexo industrial de censura, que não é algo gestado no Brasil, não é uma jabuticaba, não é algo que os tupiniquins inventaram. Pelo contrário, aquilo que a gente está vendo hoje de Barroso, essa proposta de você atropelar o legislativo, chamar para o poder judiciário o poder discricionário de decidir, inclusive legislar, avançar sobre os outros poderes, não é algo novo. Aliás, Pitoli, é importante a gente lembrar que a correção que está sendo feita aqui nos Estados Unidos, ou até mesmo a correção que está sendo feita na Argentina, mais pertinho aí de você esteve comigo lá e viu que esse processo é um processo traumático, não é algo que a gente consegue recuperar. Eu vi na programação você falando mais cedo sobre alguém que conversava contigo ainda na época da Dilma, do impeachment da Dilma, dizendo que o Brasil precisaria quase que uma década para retomar o caminho virtuoso. E eu imagino que agora, Pitoli, de certa forma, a gente, para desfazer todo esse processo, a gente também necessitará passar por um sofrimento, por um período de reerguimento, reestruturação da sociedade brasileira. Mas isso está acontecendo aqui nos Estados Unidos, viu, Pitoli? E essa é a notícia alvissareira, que eu digo para você. No meu X, eu coloquei essa semana, inclusive está em destaque ali, uma mensagem de menos de 30 minutos de um pastor, de um reverendo presbiteriano, que eu respeito muito, aí no Brasil, de São Paulo, o reverendo Hernandes. Ele coloca em poucas palavras o que o profeta Miqueias, veja só, 750 anos antes de Cristo, Pitoli. Israel viveu uma crise muito parecida com o que a gente está vivendo no Brasil. Inclusive, se você pegar o que está na Bíblia e colocar para a nossa audiência, eles vão pensar que nós estamos falando do Brasil. Mas olha só,
Miqueias, 750 anos antes de Cristo, dizendo o seguinte: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam porque o poder está em suas mãos. Então aqui Miqueias está falando dos poderosos. E aí, olha só, eu não vou me aprofundar, mas vou ler só um versículozinho do capítulo 7, versículo 3, que diz o seguinte: o príncipe que representa ali o poder executivo, nós estamos falando de uma época em que o reino estava dividido em Israel, né? Então havia o reino do norte, o reino do sul, mas olha só, o príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Que é isso, Pitólio? Parece que é notícia dos nossos dias, mas o importante, e que o reverendo Hernandes nos lembra disso, eu acho muito importante, é que a sociedade não verá a sua solução do coletivo para o individual. Não, não. Aquilo que você falou que você detectou ali em Tamboré, de pessoas desviando recursos para os seus benefícios, são pessoas estudadas, pessoas que têm cultura, pessoas que, na verdade, têm a possibilidade de promover o bem e, de certa maneira, utilizam a estrutura política em seu benefício próprio. É exatamente essa corrupção, esse nível de corrupção, Pitoli, que a gente precisa encarar. E esse problema, ele não é resolvido coletivamente. Ele parte do indivíduo, parte da sua indignação, Pitoli, parte da manifestação das famílias, da gente ir para a rua ali na Paulista, da gente não aceitar e começar a mudar e reverter esse processo da nossa família para o bairro, para a cidade, para aí chegar em Brasília. Porque se a gente continuar nessa estrutura em que nós terceirizamos responsabilidades, aí a gente vive isso que a gente está colhendo no Brasil, né, Pitoli?